No capítulo 19 de Lucas, no versículo 41 em diante, a Bíblia diz: Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conhecera por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. A Bíblia está falando do momento em que Jesus olha para Jerusalém e o fim de Jerusalém é anunciado. Nós vamos analisar aqui 4 aspectos em Jerusalém, no mundo e na igreja. Primeiro, havia em Jerusalém uma falsa segurança. Eles falavam de paz e eles viam paz, mas estavam com os dias contados. Segundo ponto, havia uma cegueira. Eles não viam que estavam sendo julgados. Eles não viam que estavam nos seus últimos momentos. Eles não viam que a sua oportunidade estava se passando. O terceiro ponto, a destruição. Lucas 21, 22, Oséias 9, 7 fala que é o dia da retribuição. A destruição estava certa. O quarto ponto que nós vamos aqui analisar é o escape. A única oportunidade para os judeus era Cristo. Lucas 19, 41 fala que, olhando para a cidade, Jesus chorou. Por que ele chorou? É o seu povo amado, o seu povo escolhido. Por mais de 1000 anos, Cristo estava com aquele povo, falando com ele, madrugando pelos profetas, chorando por aquele povo rebelde. Mais de 1000 anos de amor, agora sendo rejeitado. Deus tinha falado pelos profetas, agora o próprio Deus se fez carne, desceu e foi rejeitado. Eis a razão de Jesus ter chorado. E por ele ver a destruição iminente, a perdição daquele povo amado. 3 anos Jesus passou entre eles. Atos 10, 38 fala que ele fazendo bem, curando, expulsando demônios, pregando, exortando para a salvação. A última oportunidade daquele povo foi assassinada. Eles pegaram aquele Cristo como uma ovelha indefesa e assassinaram. Depois de ter sido morto por 40 anos, veja a longanimidade de Deus. Depois de ter sido rejeitado, morto, assassinado cruelmente, por 40 anos, Deus deixou aquele povo em paz. 7 anos após o assassinato de Cristo e a perseguição ferrenha aos apóstolos e aos discípulos de Cristo, a ira de Deus se manifesta sobre Jerusalém. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que a ira de Deus é diferente da ira humana. A ira de Deus é quando Ele entrega o povo às suas escolhas. A ira de Deus não é cheia de ódio. A ira dele é simplesmente quando o ser humano lhe rejeita, Ele deixa entregue às suas escolhas. E assim foi. 7 anos após a morte de Jesus, o historiador Flávio Joséfo, ele relata o caos em Jerusalém. Roubo, assassinato, violência. Aquela cidade agora estava sem a proteção de Deus. Um andarilho, uma figura estranha, um mendigo, ele percorria Jerusalém de ponta a ponta e pregando: se convertam, Jerusalém está com os dias contados. Mas aquele andarilho foi preso, foi açoitado, e as últimas palavras dele foi: ai de Jerusalém, eu ando por este país, eu ando
em alguns lugares do mundo e eu tenho observado figuras estranhas pregando nas praças, pregando nos metrôs, pregando nos pontos de ônibus, aparentemente mendigos, falando que a volta de Jesus está próxima. Amigos, isso também aconteceu em Jerusalém, próximo ao seu fim. No capítulo 21, no versículo 20, Jesus alertou seus discípulos. Ele falou: quando vocês verem Jerusalém cercada, ele falou que os que estiverem na Judéia fujam, os que estiverem no campo se retirem, não voltem, não entrem nela. Então ele deixou o sinal de escape para os seus discípulos. E de repente o exército romano, o poderoso exército romano cerca a cidade. E agora começa a angústia. A cidade estava cheia de cristãos, mas eles estavam atentos às palavras de Jesus e prontos para fugir. Milagrosamente, o exército romano se retira. E quando ele se retira, o exército judeu sai atrás. E o exército romano foge diante do ataque judaico. Imagine. E nesse momento, os cristãos fogem de Jerusalém. E quando eles voltam para a cidade em paz, em segurança, agora se sentindo vitorioso, Deus está conosco, derrotamos o poderoso exército romano. Quando eles voltam para a cidade, na época da Páscoa, a cidade lotada, o Cordeiro Pascual tinha sido oferecido, que era Cristo, mas eles continuaram agora sacrificando o cordeiro, fazendo rituais inúteis. Aquilo não valia mais de nada. E quando eles estão reunidos, milhões de judeus, de repente o exército romano volta. E uma coisa eles falaram na crucifixão de Cristo, Mateus 27, 25, eles falaram: caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Amigos, e a história relata que na queda de Jerusalém houve 1 milhão de mortos. O sangue jorrava como água sobre os degraus de Jerusalém. Os que sobreviveram foram escravizados e serviram como divertimento nas arenas romanas, sendo despedaçado por animais e gladiadores. Esse foi o fim daquela nação. Foi por isso que Jesus chorou diante daquele povo. Mas entenda, o juízo sobre Jerusalém não foi Deus. Ele apenas ficou onde foi colocado. Deus, ele é muito sábio. Deus é muito amoroso. Deus é muito prudente. Onde você coloca Deus, ele fica. Se você coloca ele no teu coração, ele vai estar lá. Se você rejeita, ele vai estar rejeitado. Oséias 13:9 fala: a tua ruína, ó Israel, vem de ti. O socorro vem de mim, mas a tua ruína vem de ti. Eles escolheram serem arruinados. Oséias 14:1 fala: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caídos. Então aquela tragédia, aquele fim, aquela desolação não foi Deus, foi a própria escolha daquele povo. Agora vamos analisar o mundo. Como é que está o mundo hoje? O mundo está envolto de uma falsa segurança. As pessoas estão confiantes nos jornais televisivos. As pessoas estão confiando na mídia. As pessoas estão confiando nos noticiários de que tudo está tranquilo. As pessoas estão confiando em políticos, no que eles falam, nas promessas, economia segura. Segundo ponto, há uma cegueira no mundo. As pessoas estão cuidando da sua vidinha terrena, uma vida que está marcada para a destruição, um mundo que está contado,
os seus dias, mas as pessoas estão assim, cegos, como estavam os judeus em Jerusalém. Terceiro ponto, está vindo aí grande destruição. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,3, quando disserem paz e segurança, virá sobre eles repentina destruição. Apocalipse 16 fala de pragas, fala de guerras. Amigos, o mundo está à beira de um colapso, mas as pessoas não estão percebendo isso. Não há segurança nesse mundo, a destruição será eminente. O quarto ponto, o único escape que tem para o ser humano é Cristo. Mas se você pegar Apocalipse 7,4, fala que os salvos serão 144 mil. É claro que é um número simbólico, mas se você pegar Apocalipse 9,16, fala que os perdidos serão 200 milhões. Então veja o contraste. Os salvos em comparação com os perdidos será um grande contraste, será um número grandioso de perdidos e pouquíssimos os salvos. Jerusalém rejeitou Jesus. O mundo continua rejeitando Jesus. Está muito próximo à volta de Cristo, mas o mundo ainda comemora o Natal. O mundo comemora o Natal, não o nascimento de Jesus, mas a orgia, o consumismo, a glutonaria. O Espírito Santo está sendo retirado desse mundo. Você quase não vê mais a ação de Deus no mundo. Você vê a imoralidade, você vê a violência, a injustiça, a corrupção. Isso é a evidência mais clara de que Deus está abandonando este mundo. Mas entenda, Deus não está abandonando porque Ele quer. Deus está abandonando porque essa é a manifestação da sua ira. Deus está irado e quando Ele se ira, Ele se afasta, porque Ele está sendo rejeitado. O mundo não quer Deus. Nas universidades, quem criou o mundo foi a própria natureza. O homem evoluiu. Esse planeta surgiu de uma explosão. Nos nossos lares, as pessoas não cultuam mais a Deus. O culto ali é ao dinheiro, ao consumismo. O mundo tem rejeitado Deus. E o último aspecto que nós vamos abordar aqui é a igreja. A igreja está mundanizada. Há uma falsa segurança na igreja. Os cristãos, ao invés de se manifestarem como os cristãos do passado, de serem cristãos de verdade, de anunciarem a volta de Jesus, os cristãos estão em busca do conforto mundano. Karl Barth fala que o conforto da pós-modernidade é o canto da sereia do século XXI. Ou seja, não existe. O canto da sereia é uma lenda que a sereia canta e os jovens ficam hipnotizados por aquele canto tão lindo e descem nas águas e se afogam em busca daquela sereia. A mesma forma está acontecendo hoje. Os cristãos mundanizados, eles estão em busca do conforto moderno. Poucos se relacionam com Deus, pouco se envolve com as coisas de Deus, mas muito buscam o conforto, o dinheiro, a ganância, a prosperidade. A prosperidade está sendo a ruína da igreja, porque o céu dos cristãos não é o céu que Deus prometeu. O céu dos cristãos é o aqui e agora. Eles estão buscando isso. O segundo ponto é a cegueira. O Instituto Moody fez uma pesquisa e de cada 100 cristãos, apenas 5 pregam o Evangelho. Apenas 5% são fiéis a Deus em dízimos e ofertas. Apenas 5% são cristãos dedicados.
Então você imagina uma massa de cristãos apostatados que vão para a igreja, que cantam, que oram, mas o coração está longe do Senhor. Há uma cegueira, há uma mornidão. Nem 5 de cada 20 está pronto. Menos de 5% está pronto para o que há de vir sobre o mundo. O terceiro ponto, a destruição está às portas. Logo, logo virá a marca da besta. Logo, logo será obrigatório as pessoas a cultuarem no domingo. É isso que nós estamos vendo. E sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que não vai comprar nem vender. Será um ataque ao Deus desse mundo. Ou você vai adorar o Deus verdadeiro, ou vai adorar o Deus dinheiro, o Deus que compra e vende, a negociação. Nesse momento, muitos irão abandonar as fileiras de Deus, irão seguir atrás do dinheiro, irão rejeitar Deus e a destruição será certa. Assim como os judeus estavam comemorando a Páscoa após Cristo ter sido crucificado, o Cordeiro Pascual, da mesma forma, quando sair as leis mundanas, as leis de Roma unidas com os Estados Unidos, obrigando as pessoas a cultuarem a um falso dia, a rejeitarem a lei de Deus, as pessoas continuarão nas igrejas e não há mais salvação para elas. Continuarão cultuando a um Deus que foi rejeitado, mas não há mais salvação para elas. O quarto ponto, o único escape. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Amigos, veja que tristeza. Na última igreja, no último período da igreja, que é a igreja que é descrita em Apocalipse como a igreja de Laodiceia, no último período da igreja, Cristo se manifesta fora. Estou à porta, estou querendo entrar. Vocês estão fazendo cultos, vocês estão adorando, não a mim, porque eu estou fora. Vocês não estão se relacionando comigo, eu estou fora. Há um sinal de escape. Quando fala não compra nem vende, assim como houve o cerco de Jerusalém, não compra nem vende, fujam para as cidades pequenas. E quando fala morte aos que não adorarem a besta, fujam para as montanhas. A conclusão, Apocalipse 1. Cristo aparece com vestes sacerdotais. Se você ver a descrição de João, Cristo aparece com as vestes de sacerdotes. É a oportunidade. Hoje, há oportunidade para você e para mim. Não desperdice. Mas em Daniel 12, Cristo agora aparece, não com vestes sacerdotais. Ele aparece como Miguel. Miguel é o Deus guerreiro. Miguel é o traje de guerra. Agora ele se despe das suas vestes sacerdotais e se veste com o traje de guerra. Quer dizer, acabou. Ele não vai mais interceder. Quando ele se levantar com suas vestes de guerra, ele vem buscar o seu povo. Amigos, a oportunidade é hoje. No livro de Lucas 21:36, a Bíblia diz: vigiai, pois, o tempo todo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. A solução é essa. É hora de vigiar. É hora de estar atento. É hora de buscar o Senhor. Se você quer estar em pé naquele dia, obviamente que na volta de Jesus todos cairão como mortos, porque Ele virá com o Pai, Ele virá com os anjos,
E ninguém pode resistir um Deus tão grandioso e tão santo. O ser humano vai cair por terra, mas ele vai falar: a minha graça vos basta. E a graça dele vai bastar para aqueles que estão vigiando, orando e buscando o Senhor. Então, quando ele falar: a minha graça vos basta, os cristãos se levantarão. E agora irão estar em pé para morar com o Senhor. A graça de Jesus é o que eu preciso. A graça de Jesus é o que você precisa. A Bíblia diz que o reino do céu é conquistado com esforço. Nós nos esforçamos por tanta coisa. É hora de se esforçar. É hora de se esforçar para buscar o Senhor de todo o coração. Deus te abençoe e te ajude e te salve, em nome de Jesus.